A Rádio e TV Monte Azul Web, acompanhando o médium Newton Stuck, neste domingo aqui em Monte Azul Paulista, no Salão de Eventos Centenário, num trabalho feito aí pelo Centro Espírita Jesus é o Caminho. Newton, obrigado pela entrevista. É uma entrevista que eu estou pleiteando faz tempo. A gente não tem conseguido encontrar as agendas, mas hoje, felizmente, nós podemos ter essa oportunidade. Em 29 anos de jornalismo, eu nunca tive a oportunidade de entrevistar um médium. Essa é a minha primeira oportunidade e eu estou muito grato por isso. Obrigado, viu? Obrigado eu. Bom dia. Newton, vamos falar do Newton antes de ser médium e depois a gente fala do Newton a partir da mediunidade. Quem era o Newton Stuck? Não tinha antes. Desde criança eu estou na mediunidade. Inclusive dia 10 fez 36 anos que eu estou na mediunidade. Eu comecei aos 13. Antes eu era criança. Eu tive uma vida, eu visualizava, eu sentia os espíritos e tudo para mim era muito natural, né? Embora de uma família católica, era muito natural para mim a presença dos espíritos, a presença dos amigos espirituais, mesmo que eu não soubesse que eram espíritos. Eu acreditava que eram coisas da minha cabeça, e depois, quando eu fui para o espiritismo aos 13 anos, e fui sozinho, não tive ninguém da minha família que tenha ido comigo. Eu descobri sozinho e gostei desde o primeiro dia. Desde então, nesses 36 anos, eu estou trabalhando com isso. E a partir daí, a gente foi gostando cada dia mais, né? Só de psicografia, nós temos 20 anos com trabalho público, mas nós já psicografávamos antes. Ô Newton, qual foi essa primeira sensação, a primeira imagem, a primeira visão? Como é que foi isso? Na primeira psicografia, que eu sempre trabalhei como médium no centro, mas a carta mesmo, eu estava escrevendo um texto interessante que era para um rodeio. Essas mensagens que os locutores leem, que são rimadas, e eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre fui muito bom de redação, óbvio. Sempre gostava, ganhei muito dinheiro com redação na escola. Fazia para os outros. Fazia para os outros, eu não sabia que estava sendo auxiliado, mas eu fiz essa primeira mensagem que era para um rodeio, que era sobre Nossa Senhora, e que eu gosto muito, e a partir daí não parou mais. Comecei mensagens dos mentores, dos trabalhadores, depois veio as cartas, foram a última parte, né, que chegaram e ficou. Mas começou assim, não foi uma coisa planejada, eu vou psicografar. Eu comecei escrevendo e depois descobri que eram cartas. O que é exatamente a psicografia? Nós temos uma frase do Dimas, nosso mentor, que diz assim: a psicografia é o encontro do amor entre dois mundos através da escrita. A psicografia é uma faculdade do médium de receber as instruções dos espíritos, as informações, através da escrita. A mão escreve sozinha. É isso que, na verdade, o médium ele tem consciência do ambiente, das palestras, durante, tudo, mas a mão escreve. Tanto que, quando acaba a energia, fica tudo escuro, a mão continua escrevendo. Quando o médium está conversando, a mão continua escrevendo. A gente sempre continua. Então, esse trabalho da psicografia é escrita. Como tenha falado, é escrita. Ô Dimas, existe a expectativa de quem vem para receber a mensagem. Nem sempre as pessoas recebem. Tem quem recebe e quem não recebe. Por quê? É assim, um público que nós temos de 400 pessoas, 500 sessões, a gente calcula 10%, porque é o que eu vejo, né? Dependendo da quantidade de médios que tem. Porque tem a Carol, que está aí comigo hoje, tem o Diego. Mas a carta ela é vinculada por necessidade e dor de quem pede. Então, uma pessoa que vai pedir de um filho e um que vai pedir da bisavó, quem é que está com mais dor? Porque não é saudade. Saudade todos temos. Saudade da minha avó, da minha tia. Tem muita saudade. Mas a dor está em primeiro lugar. Então, assim, por que eu não recebi? Não significa que o ente querido não esteja bem. Significa que não deu tempo. E que numa ordem de lá para cá, não somos nós que escolhemos, escrevem aqueles que a família tem mais dor, mais necessidade. Você tem Dimas e Gabriel, como é que eles surgiram? O Dimas sempre esteve comigo, né? E o Gabriel surgiu em 2010, numa sessão de psicografia. Os pais deles buscavam cartas e o Gabriel começou a escrever para os pais. Depois escrevia cartas muito grandes e que
após nós fomos descobrindo que era um livro, né? Nunca pensamos assim, vamos fazer um livro. Eram cartas grandes que o pai reuniu. Todo o livro do Gabriel é feito pelo pai dele, né? Gabriel tem família, então tudo é com o pai dele. Então eu mando o texto para o pai dele lê, aprova, porque os nossos livros, eles têm umas diferenças. Todas as pessoas que estão ali escrevendo, os personagens, né? Eles têm família. Então o texto vai para a família aprova para depois ser divulgado. Então não tem nada fictício. Os nossos livros não têm personagem fictício, eles existem, né? E isso dá uma credibilidade muito grande, porque se a família permitiu, ela conhece o ente querido. Ela conhece o filho, o esposo. Então isso gera uma credibilidade muito grande. Nos nossos livros, todos os personagens, eles existem. E essa credibilidade, ela se reflete exatamente na mensagem que encontra aquela pessoa e reconhece essa mensagem. Sim, toda a psicografia tem detalhes que é só da família, né? Detalhes da forma como passou, o perfil psicológico do ente querido. Toda a mensagem ela é reconhecida pelo ente querido, pela família do ente querido. Não tem como não ser. Né? Falar, mensagem genérica. Às vezes quem está ouvindo acha que é uma mensagem genérica, serve para todo mundo, mas a família encontra ali detalhes que é só dela. Ela detecta detalhes que são... Detecta assinatura, alguns fazem assinatura idêntica. Não é uma regra, mas tem espírito que consegue uma identificação maior e ele quer deixar a sua assinatura para que a família acredite. Tem família que não precisa disso, já tem fé, aí eles não se preocupam não. Qualquer pessoa pode receber uma mensagem, independentemente do credo, da religião, se ela acredita ou não? Sim, o trabalho da psicografia, assim como o de hoje, 95% não é espírita. Nós temos todos os credos religiosos e trabalhamos com isso e respeitamos isso, né? Tem umbanda, tem catolicismo, tem candomblé, tem evangélico, né? Por isso que a gente não faz foto, porque às vezes a pessoa vai numa outra cidade, ela tem fé no trabalho espiritual, mas ela não quer se expor. Então eu não faço foto de frente do trabalho, às vezes faz de fundo, mas eu evito fotos, evito filmar cartas. Nas minhas redes sociais não tem cartas de primeira vez postadas. Eu não faço isso porque eu não exponho as pessoas de jeito nenhum, porque já está vivendo a maior das dores. Eu penso assim, está vivendo uma experiência que nunca esperou viver, que é devolver um ente querido. Aí você cresceu numa religião que não é espírita. Aí a pessoa muda para o espiritismo, ela perdeu o ente querido e perdeu a religião, ela perdeu todas as suas forças. Então eu não peço que mude de religião, jamais. Você se espiritualiza dentro da religião que você está, porque senão você perdeu a tua fé. Aí fica difícil, né? Porque até agora eu acredito em Deus dessa maneira. E na forma da comunicação agora muda, fica difícil para as pessoas. Então eu tenho muito cuidado. Qualquer pessoa pode pedir a carta, toda vez que pede é uma tentativa, mas é para todas as pessoas, não tem definição religiosa não. Ô Newton, durante toda a história, os médios sofreram algumas perseguições, principalmente em relação ao trabalho. Alguns julgam de uma forma, outros julgam de outras. Existe a dúvida, existe o ceticismo, existe a não crença. Esse período todo que você é médio, você passou por situações dessa natureza? Passa, né? Não tem como. Quem lida com a mediunidade vai lidar com a descrença, vai lidar com a falta de fé, vai lidar com a desconfiança, que não é um problema meu. Eu não me incomodo. Eu não acredito, tudo bem. Tem tantas coisas que eu não acredito também, da fé dos outros. Então, eu acho que quem busca se prepara para crer. Então, no trabalho, um ou outro não vai crer. Eu penso que você veio porque acredita. Agora, lidar com preconceito, eu nunca sofri um preconceito direto assim comigo, não. Às vezes nas redes sociais tem comentários, mas eu também não leio. Eu aprendi uma frase com o Divaldinho Matos de Oliveira, um médium também. Quando alguém te joga pedras, não pare. Porque se você parar, continue caminhando. Se você parar, duas coisas podem acontecer. Você tomar mais pedrada ou, pior ainda, revidar as pedras que você alcançar. Então, eu não olho para essas coisas. Você hoje é uma referência para muitos médios que estão, obviamente, iniciando. Quem foram as suas referências? Chico Xavier, com certeza, é o pai, né, de todo esse trabalho, mas eu tive muito contato com o Carlos Bacelli, né, que eu gosto muito, as orientações foram dele.
Então são pessoas que eu considero muito, como Divaldo Franco e outros médios, né? Não sei se eu sou uma referência. Eu já estou velho nesse negócio, né? A gente já está há bastante tempo, mas cada dia é um aprendizado. Não tem, na mediunidade nunca é igual. Aqui hoje vai ser diferente de todos os dias. Ontem eu estive em Frutal, foi diferente de outras vezes, porque o público é novo. Então, como é novo, a gente sempre começa do zero explicando. É lógico que a mediunidade ela traz um processo de evolução que é incontestável. O que te acrescenta cada psicografia, cada mensagem que você recebe? Entender o quanto nós somos amados por Deus. Porque eu vejo o amor de Deus recuperar essas pessoas que chegam aqui mutiladas, na ausência do ente querido, e recebem carta, entendem, lêem um livro. Mês que vem, no próximo trabalho, porque eles nos acompanham, a pessoa é diferente já. Então eu vejo, o que eu enxergo é o amor de Deus por todos nós. E também a nossa pequenez, o quanto ainda temos que crescer, que não entendemos nada de dor, porque eu não passei o que eles passaram. Então, para mim, eu tenho uma frase assim, o que a psicografia mais me ensinou? Saber o quanto eu sou amado pelos meus pais. Porque pela luta dos pais em busca dos filhos, eu consigo enxergar o que eu sou para os meus pais. E eu sou a razão da felicidade deles, a razão da saúde emocional deles. Então, a psicografia me ensinou a ver o amor dos pais com muito maior valor e grandeza do que era antes. Todo mundo tem esse potencial ou existem os escolhidos? Eu não digo escolhidos, né? A gente vai evoluindo com o tempo. Quanto mais estuda, mais a gente cresce. Então, assim, não é escolhido, que a gente diz. A gente se escolhe. Você tem uma natureza mediúnica e você estuda e põe no trabalho. Muitos têm e não põem no trabalho. Tem médios fantásticos que não estão trabalhando. Às vezes nem estão no espiritismo. A mediunidade não é uma faculdade de ser humano, não é uma faculdade espírita. Tem tantos pastores que usam da palavra assim, de uma maneira que você vê que ele está recebendo aquela informação. Tem padres fantásticos fazendo um trabalho lindo e você vê que eles estão intuídos ali com o Espírito Santo. Eu acho o máximo isso. Deus deu isso para todo mundo. O espiritismo estuda isso, mas todos os outros usam isso. Newton, você me falava antes da entrevista sobre o teu processo de produção literária. E a gente vê que é um processo muito acelerado, né? Até Sim. Fora da normalidade. Você chegou a me dizer que escreve livro em horas. Como é que é isso? Um livro infantil, que é um livro que tem 15 páginas, né? Ele é diferente porque você descreve o desenho e tem que fazer o desenho. Obviamente tem que ter um desenho ali, o texto. Mas os livros do Gabriel, que são maiores, os capítulos têm 40, 50 páginas de mão. É um capítulo por dia. Livros menores, livros de mensagens, eu tenho vários livros que foram feitos numa noite. Então depende da nossa saúde, da nossa disposição, porque o médium tem que estar bem. Médium cansado não funciona. Porque a escrita leva tempo. Nós escrevemos de 3 a 4 horas sem parar, aqui no trabalho. E no livro a gente chega a escrever 10 horas seguidas, o dia todo. Então a produção literária ela é rápida, porque nós não precisamos pensar no livro, né? Eu só escrevo o livro, alguém está ditando o livro para mim. Eu não tenho que pensar, isso vai dar certo com aquilo, porque cada dia é um capítulo, eu não lembro mais o capítulo anterior. Então eu só vou dando sequência. E essa chegada ela é sutil ou uma chegada violenta, entre aspas, vamos dizer assim, das informações? É sutil, é como se você estivesse me dizendo. É tudo uma mediunidade equilibrada, é tudo muito tranquilo. Não tem que sacolejar o médium, não tem que respirar profundo. Isso são vícios mediúnicos que a gente chama, né? Mas eu não tenho nada disso. Tanto é que quando eu estou incorporado em palestras, que é o Dimas que está falando, as pessoas enxergam que sou eu. E só eu sei que não existe uma mudança de comportamento? Não precisa. Alguns médios preferem demonstrar isso, mas não é necessário. Tem gente que usa muito gestual, né? Às vezes, e você não, você sempre da maneira mais tranquila. Sempre tranquila, tem que ser. Porque senão a gente fica muito afetado, né? Chega num lugar, já é aquela afetação, chegou o médium. O médium é um ser humano, ele tem que agir como ser humano. Ele tem uma faculdade, como a de ouvir, a de falar, a de ver, isso faz as pessoas diferentes. Mediunidade é comum, todo ser humano é médium. Alguns com maior clareza disso, outros menor,
mas todos têm intuição. Isso é mediunidade. Então, uns vêm com compromisso para trabalhar com isso, outros não. Vale a pena a insistência de quem vem numa psicografia, vem 1, 2, 3, 4 sessões, não recebe a mensagem que quer, tem que insistir? Tem, vale a pena. Não é só a carta, é tudo que você ouve. Quando você chega numa sessão de psicografia, o primeiro ensinamento que você tem é que você não é o único que está com a dor. Todos ali estão compartilhando o mesmo sentimento. Então você já tem um aprendizado. Vai ouvir palestra, pode adquirir livros, você sai instruído. Então não se prendam só à carta. Eu sempre digo, olhem para todo o contexto, as pessoas que você vai ouvir. E assim, se aquele cara conseguiu se reerguer, eu vou conseguir. Esse é o ensinamento. Então a gente tem que partilhar disso. A gente aqui pode dizer que estamos acompanhados? Sim, senhor, nós estamos acompanhados e nutridos pela fé e a força desses espíritos que nos transmite isso que nós estamos dizendo, né? Todo o trabalho é deles, tudo é autorizado por eles. E hoje todos estão aqui para o trabalho, né? Hoje é lançamento de um livro também, do Gabriel, né? Pode falar dele também, fica à vontade. É o livro novo do Gabriel, Fé no Futuro, né? É o segundo lugar que nós estamos trazendo ele. Aliás, o tema é interessante, fé no futuro, fé no nesse futuro. mundo louco que a gente vive. Fé no futuro. Eu acredito num mundo feliz, porque o meu é feliz. A dor não nos afasta da felicidade. A dor, a desencarnação ou a morte que causa uma dor, essa dor permanece. É que nós crescemos e ela representa ficar menor. A dor da saudade fica sempre. Mas como todo esse trabalho ajuda as pessoas a crescer, a dor que estava do tamanho, ela permanece, mas eu fico maior. É por isso que eu suporto. O ser humano cresce, porque essa dor ela existe e vai existir. Porque é da saudade, é a do amor. Quem está preparado para devolver um filho? Nenhum animal a gente não está preparado. E não existe preparação. Pode ler o que quiser. A dor da falta momentânea é para todos. Como é que você assiste essa desintegração do ser humano? Lógico que não a maioria, mas uma parte das pessoas se desintegrando em relação a valores e uma série de coisas. Na verdade, o ser humano está evoluindo. É que para quando você vai dar um banho numa pessoa, limpar uma casa, o primeiro impacto é ficar pior. Então o ser humano está aparentemente pior porque ele está expurgando dele o que, através de uma sinceridade, de falar o que quer, de falar o que pensa. Mas ele está jogando isso fora. Quando ele expõe isso, ele está se expondo para uma sociedade para ser cobrado, para estar diante da justiça. Então, na verdade, é um expurgo que está acontecendo. O ser humano, segundo o Espiritismo, ele não evolui. Você não perde qualidades. Quando a pessoa fala assim, eu perdi a paciência, ela não perdeu, ela nunca teve. Ela aparentava. Ah, fulano era tão bom, agora mudou. Não, ele não era bom, ele fingiu. Porque nós não perdemos qualidade. Então, o ser humano, ele está jogando para fora aquilo que está queimando, que está indigesto dentro dele. Por isso que está essa azia espiritual, as pessoas falam o que quer. E hoje nós estamos no advento da internet, então todo mundo fala o que quer e chega muito rápido. A TV, antigamente não, se acontecesse um fato aqui sem internet, lá em Neves Paulista não ia saber tão cedo. Hoje é em tempo real. Então por isso que parece que o mal está maior, porque nós temos habilidade para enxergar isso mais rápido, para divulgar isso. Aconteceu um acidente aqui, 2 minutos, está em todas as redes sociais. Às vezes até antes da família, né? Muito antes da família, o que eu acho horrível filmar um acidente. Nós temos um caso de uma mãe da psicografia, que ela recebeu as imagens do filho morto pelo WhatsApp, não sabe? Você tem uma ideia. Imagina o mal que causaram essa mulher. Então isso é um desrespeito filmar, isso não cabe a nós. Isso é assunto da polícia. Milton, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta que toda pessoa gostaria de fazer. O que somos nós após a morte? Nós mesmos. Nós somos espíritos reencarnados, que estamos vivendo a experiência humana. Onde quer que estejamos, sempre haverá céu aberto sobre nossa cabeça e solo firme debaixo dos pés. Então, quando eu passo para o outro lado, depois de um sono, sempre o final é um sono, eu continuo sendo eu mesmo. Ninguém vira santo e ninguém vai para o inferno. Simplesmente nós continuamos a ser quem somos. É um estado de consciência. O que eu sou aqui, eu vou ser depois. Aí entra a fé, a espiritualização, porque eu tenho que chegar um pouquinho melhor do que eu vim para cá. Eu não posso chegar igual. Eu tenho uma aula aqui tão grande de vida, de amor. Eu não posso chegar igual. Não é justo com toda a equipe espiritual que preparou a minha reencarnação. É possível dizer que existe aceitação
da morte, não aceitação da morte, que a gente ouve muito dizer, aquela pessoa não aceitou morrer, essa pessoa ainda está resistindo a determinadas coisas. Isso existe? Olha, se me convidar para ir para uma praia que eu não conheço, talvez eu não aceite ir. Mas depois que eu estiver lá, eu vou achar que o sol é maravilhoso, que o lugar é lindo. Quando a gente chega do mundo espiritual e a primeira coisa que nós vamos falar é morrer, só isso, nós certamente aceitaremos, porque ali estão os nossos avós, os nossos pais, os nossos amigos. Tem mais gente do lado de lá do que do lado de cá. Então, se todos estão vivos, eu também estou vivo, vamos curtir, viver esse amor e amar os que estão na terra. Somos os mesmos em qualquer lugar. Eu não vou te pedir uma mensagem, porque você é dono de todas as mensagens que eu leio todos os dias no final do meu jornal 60 Minutos. Sempre através do Dimas, através do Gabriel. E sempre são muito mensagens elogiadas pelos meus ouvintes e espectadores. Então, eu gostaria de agradecer essa entrevista. Fiquei muito feliz de ter feito essa entrevista. Acho que, jornalisticamente, às vezes as pessoas não dão a importância devida a um trabalho como o seu, de psicografia, como a mediunidade. Eu acho que ainda é preciso respeitar mais esse tipo de trabalho. O nosso trabalho é um trabalho de consolação. Mas eu deixo uma mensagem. Ame. O amor é atenção, gentileza, respeito e confiança. São os 4 pilares do amor. Se você dá atenção para alguém, ele te dá atenção. Se você é gentil, ele é gentil. Se uma pessoa é gentil e atenciosa contigo, naturalmente você respeita, e quem respeita, confia. Atenção, gentileza, respeito e confiança é o amor que Jesus ensinou. São os pilares. Você dá atenção que a pessoa precisa, isso já é amar. Então não precisa a gente explodir de afeto. Nós precisamos seguir esse protocolo de dar atenção, respeitar, confiar, ser gentil. Esse é o nosso caminho. Por esse aspecto, todo mundo consegue amar o seu próximo e os seus familiares. Obrigado, Nilton. Foi um prazer muito grande. Espero que você tenha gostado da entrevista. Eu realmente adorei. Eu gostei. Um abraço. Falar disso é o meu assunto preferido. Muito obrigado. As imagens do Beto Alves, não podia esquecer, né? Reportagem do Álvares Neto, convidado especial de hoje, o nosso querido médium Nilton Stuck.